A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, ao longo de todos esses meses, a partir do ano passado, tem feito visitas permanentes às obras da Copa em todo o Brasil. Em alguns lugares, encontramos as obras atrasadas, com preços ou custos muito acima do orçamento original, mas a presença do Tribunal de Contas da União, que está de forma permanente fazendo a fiscalização como órgão auxiliar do Poder Legislativo nessas obras que estão sendo executadas nos 12 estados ou nas 12 cidades sedes da Copa do Mundo, temos a tranquilidade de que, se houver qualquer desvio, se houver qualquer prejuízo ao erário, as providências serão tomadas, não só pelos órgãos específicos de fiscalização, como o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público e a CGU, e, em última instância, o Congresso Nacional, que, por atribuição constitucional, cabe fiscalizar a gestão administrativa do ponto de vista financeiro e orçamentário do Poder Executivo e dos demais entes institucionais do Brasil, Poder Judiciário, Ministério Público. Então, quanto à legalidade dos procedimentos, a nossa comissão, juntamente com a Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados e a Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados, cumprem o seu papel itinerante de visitas às cidades sedes da Copa do Mundo, verificando in loco não apenas o andamento das obras, a forma como estão sendo executadas, ouvindo nas arenas que estão sendo construídas ou já foram construídas, os responsáveis pela sua execução, e assim também nos aeroportos, as informações necessárias também ao andamento das obras e os benefícios advindos com a sua realização. Nesta última segunda-feira, senhora presidenta, nós cumprimos a missão de, em nome do Senado Federal, fazer uma visita de inspeção à Arena da Baixada, na cidade de Curitiba, como também ao seu aeroporto daquela cidade, que é o aeroporto internacional, Aeroporto Afonso Pena. Nos acompanharam nesta visita, senhora presidenta,
representantes da Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados, como o deputado Valadares Filho, o deputado Danley de Deus, Valadares Filho do PSB de Sergipe, Danley de Deus do PSD do Rio Grande do Sul, o deputado Rubens Bueno do PPS do Paraná e como presidente da Comissão de Turismo, o deputado Renato Molin, os quais estiveram presentes em todos os atos que resultaram numa contribuição da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ao fornecimento de um relatório circunstanciado de cada casa ou de cada comissão para o Senado Federal, para o Tribunal de Contas da União, visando mostrar o que vimos nesta visita de inspeção, senhora presidenta. Eu disse à TV Senado e às emissoras e à mídia de um modo geral que nos acompanharam nesta visita que a relação custo-benefício da Arena da Baixada é uma das melhores do país. Por quê? Porque, de um modo geral, as arenas construídas por aí afora custaram muito mais do que custou a obra da Arena da Baixada em Curitiba. 330 milhões de reais para o atendimento, para o recebimento de um público de até 43 mil torcedores. Os benefícios que surgirão com a realização desta obra lá em Curitiba. Primeiro, nós achamos que é barato, que é adequado e integrado à população de Curitiba, ampliando a oferta de espaços de esporte, lazer e cultura para os curitibanos, para os paranaenses, além de ser um dos melhores do país. Podemos acrescentar ainda, senhora presidenta, de que as obras de acesso a esse estádio, as obras de mobilidade urbana, irão contribuir substancialmente para a melhoria da oferta de transporte e da melhoria do tráfego em toda a cidade e de Curitiba, antes e depois da Copa, o que não deixa de ser um benefício palpável. Além disso, no aeroporto, o aeroporto que hoje tem uma capacidade para o aeroporto Afonso Pena, que tem uma capacidade de receber anualmente cerca de 7 milhões de passageiros. Nas obras que foram realizadas agora para a Copa, esta capacidade será aumentada para quase 10 milhões de passageiros. E depois que uma segunda etapa, que terminará ao final de 2015, for realizada, este aeroporto terá uma capacidade para receber passageiros da ordem de 15 milhões. Quer dizer, vai atender uma demanda de 15 milhões de passageiros. Isto, com o aumento desse fluxo, naturalmente que teremos também um aumento, um acréscimo no turismo, não só de Curitiba, como de toda a região.
que se beneficiarão com as obras que estão sendo feitas agora e complementadas até o final de 2015 no aeroporto Afonso Pena. Por isso, senhor presidente, muito embora houve um atraso que preocupou, sem dúvida alguma, não só a própria FIFA, como a CBF e todos os curitibanos e paranaenses, esta preocupação já não existe mais, de vez que a situação se harmonizou entre os responsáveis pela construção da Arena da Baixada. A Prefeitura, o Estado e o Atlético Paranaense se entenderam e as obras estão andando em ritmo acelerado. O estádio será entregue, então, com todo o conforto, para 43 mil espectadores no dia 21 de maio, havendo antes, no dia 14 de maio, uma partida inaugural entre o Atlético Paranaense e um outro clube que ainda será escolhido. Vamos, senhor presidente, cumprimos a nossa tarefa e achamos que, apesar dos excessos havidos em alguns estados, excessos de gastos, e eu posso assinalar aqui no Distrito Federal, quando o orçamento era em torno de 600 milhões de reais, hoje já chega a quase 2 bilhões de reais na construção do Mané Garrincha. Apesar de acharmos que a FIFA ter exigido apenas a construção ou a restauração de apenas 8 arenas, o Brasil, por conta própria, o governo do Brasil, por conta própria, resolveu adotar uma solução mais distributiva quanto à prática do futebol, fazendo com que de 8 cidades-sedes nos tornássemos 12 cidades-sedes. Isso implicou em gastos maiores na realização deste evento internacional, que é a Copa do Mundo. Inclusive na construção de estádios, que nós não sabemos se vão funcionar depois da Copa, se vão receber o público previsto para a Copa, mas que esse público não encherá esses estádios depois da realização deste evento, de vez que, com perdão dos amazonenses, temos certeza absoluta que aquele estádio de Manaus não terá condições de se manter com pernas firmes, de receber o público que vai receber na Copa, de organizar campeonatos e tornar o estádio viável economicamente. Então, senhor presidente, as críticas foram feitas, há uma certa antipatia, que eu posso dizer, nas pesquisas de forma generalizada, hoje, contra a realização da Copa. Mas se é um evento que vai chamar a atenção do mundo, será a Copa do Mundo. O Brasil será uma vitrine, tem tudo para mostrar a competência dos nossos jogadores, a organização nos estádios de futebol, nos aeroportos, tem tudo para mostrar as nossas belezas, a nossa culinária, as nossas praias e, quem sabe, aumentar o fluxo turístico depois da Copa, como aconteceu nas sedes da Copa do Mundo em outros países. Nós sabemos que foram necessárias, como eu disse, 12 arenas que foram reformadas ou construídas. Algumas derrubadas para reconstruir depois. Mas na Alemanha, por exemplo,
nós só tivemos um estádio de futebol que foi construído, porque os demais, na Copa do Mundo, realizada na Alemanha, não houve necessidade nenhuma. E o dispêndio na realização daquele evento, o dispêndio público, foi o mínimo possível. Mas nós sabemos que o legado da Copa do Mundo para o nosso país, em alguns aspectos, será positivo, sem dúvida alguma. Na parte de mobilidade urbana, de acessos aos aeroportos, a melhoria do sistema viário, o fortalecimento dos aeroportos e do turismo, tudo isso representa um legado positivo que temos que assinalar e registrar. Por essa razão, senhor presidente, quero fazer este relatório, assim verbalmente, que servirá de informação ao Senado Federal da visita de inspeção que o Senado Federal, em nome da comissão da CDR que eu presido, da Comissão de Esporte e da Comissão de Turismo do Senado Federal, fizemos na cidade de Curitiba. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente.